Papas na Língua, com o professor Dionísio da Silva. Oferecimento Universidade Estácio de Sá. Hora de conversar com Dionísio da Silva, aqui no Sem Papas na Língua, todas as quintas-feiras na Band News FM. Uma viagem pela história das palavras, das expressões, do vocabulário, conduzidas pelo nosso timoneiro Dionísio da Silva. A palavra faz uma viagem ao longo de milhares de anos, centenas, vários séculos e tal, ganha uma forma diferente da que tinha, um significado, e todas elas têm sua história, todas elas contam de onde vieram, explicam por que estão onde estão, né? Revelam muito de nossos semelhantes, de nossos antepassados, das bobagens que fizemos e das glórias que construímos. Dionísio da Silva hoje vai falar sobre algumas palavras usadas no discurso do presidente Castelo Branco, que eu prefiro chamar do ditador Castelo Branco, o primeiro a tomar a presidência da República depois do golpe militar de 1964. Ele estava há menos de 6 meses no comando da nação, do regime militar e tal. Poucas pessoas conseguiram entender um discurso dele devido a algumas expressões que o Dionísio vai falar agora. Bom dia, Dionísio. Bom dia, querido Boixá. Uma coisa que ao longo desses anos havia tantas outras urgências, eu acho que a academia acabou esquecendo, então um pouco pelo mal-estar que esses ditadores nos causaram, foi diferenciar e estudar a linguagem que eles usavam, não é? Que não era uma linguagem a ser entendida por todos. Eles não falavam para todo mundo, eles falavam para um seleto grupo. O interlocutor desses generais, em primeiro lugar, os interlocutores eram aqueles da caserna, não é? Eles se explicavam uns aos outros. O povo era persuadido de outro jeito, né? Não precisava a palavra, podia baixar o porrete, né? Que expressões ele usou e por que esse discurso entrou para a história por esse aspecto de sua linguagem? Ele estava no poder há pouco tempo, como você bem observou no início, Boixá, e dizem, não é? E há indícios de que o Castelo Branco queria ficar pouco tempo, que os 20 anos todos eles reconheceram como excessivos. Queriam arrumar aquilo que eles consideravam desarrumados, teriam arrumado então com o golpe de Estado e depois deixariam o poder. Mas ele era aconselhado, e vários outros generais também, por outras pessoas, e ele estava irritado com esses conselhos para endurecer mais e tal. Na verdade, acabaram endurecendo. E o estudo dessas palavras mostra que havia essa luta intestina. Ele disse o seguinte, Boixá: eu os identifico a todos, e são muitos deles os mesmos que desde 1930, como vivandeiras alvoroçadas, vêm aos bivaques bulir com os granadeiros e provocar extravagâncias do poder militar. Neste pedacinho selecionado aí, de 25 palavras, ele usou 5 que ninguém sabia o que era. É uma simples regra de 3 nos diz que é uma meia dúzia de palavras que equivale a 20% do total que ele usou, e ninguém entendeu. Então eu te proponho hoje um exercício que eu considero muito curioso, que é a gente explicar que palavras ele usou e observar para os nossos ouvintes que há uma diferença entre os 3 poderes na linguagem hoje numa sociedade democrática. O executivo não usa mais esse tipo de palavra de significado tão raro, de uso tão raro, porque o executivo quer ser entendido. Ele não pode baixar o porrete, ele tem que convencer os interlocutores de que as medidas que ele adota são as melhores. Ele vem para a televisão, sobretudo, para o rádio, para a mídia, explicar isso. O legislativo usa um outro tipo de linguagem. Os parlamentares nas campanhas se fazem claros, mas lá no ambiente do legislativo as coisas são disfarçadas também com
muitos eufemismos quando o sujeito diz Vossa Excelência, na verdade ele está querendo chamar o outro de filho dessa e daquela. O único que realmente dos três, o único que não se moderniza de jeito nenhum, é uma luta que os próprios membros travam, é o judiciário. Ele continua no juridiquês. Não adianta transmitir as sessões do Supremo Tribunal Federal ou ler os documentos das sentenças, porque a pessoa acaba por não entender. Eles não têm o menor cuidado com a linguagem. Você vê que no recente caso do Mensalão, que chamou muito a atenção da opinião pública, em várias ocasiões a imprensa e os ouvintes, leitores, espectadores reagiram de forma jocosa, que aliás também é uma palavra pouco comum, de forma, enfim... divertida, fazendo gozações, com expressões que os magistrados, os juízes, os ministros do Supremo Tribunal Federal usavam. De vez em quando, no meio de uma sessão daquela transmitida para todo o Brasil, que todo mundo estava acompanhando, você ouvia coisa como infringentes, embargos infringentes, chicana, não era chicana que o... Chicana, se usou muito chicana. Chicana, e por aí vai, né? Você chamou bem a atenção e é curioso, porque a essência disso, você matou a charada no início. Quer dizer, quem precisa que o povo entenda, fala a linguagem mais clara. Quem já está garantido no poder que detém e sabe que é inamovível, ele está pouco se lixando para o povo entender. Então, esse paralelo que você faz, essa linha que você estabelece entre o discurso de um ditador que produzia, pretendia ser entendido por um pequeno grupo que era o seu grupo de poder, né? Os militares e os que a eles estavam associados naquele período. E o discurso hoje, por exemplo, de um presidente Lula, que fala o mais próximo possível do que ele imagina ser a linguagem do povo, e de fato está próximo disso, em muitos aspectos, porque ele sabe que daqui a 4 anos ele tem que ir lá buscar o voto novamente. A mesma coisa os legisladores, os parlamentares, embora uma vez no poder, uma vez no exercício do mandato, sua linguagem mude, como você também falou muito bem. Os juízes são cargos vitalícios, os magistrados não precisam, então ficam com essa coisa, o chamado juridiquês, né? É como tem o economês também, né, meu querido Dionísio? Agora, Dionísio, vamos lá, vamos para as palavras usadas pelo Castelo Branco nesse discurso hermético. Eu vou falando e você vai dizendo. Ele disse assim: eu os identifico a todos, e são muitos deles os mesmos que desde 1930, ele estava se referindo ao movimento dos tenentes, né, em 1930, né? Como vivandeiras, vamos lá. Olha, vivandeira é uma das palavras mais curiosas da língua portuguesa pelo significado que ela tomou. O Castelo Branco não desconhecia esse significado. A vivandeira veio de vianda, que veio do latim vulgar vivanda, que no latim clássico era vivenda, que é o feminino de vivendus, isto é, aquilo que vive ou que serve à vida, aquilo que é necessário para se viver. E vianda se tornou sinônimo de marmita, onde se carrega comida, sobretudo o trabalhador leva numa vianda, e também de carne. A vianda é um sinônimo de marmita que veio do francês marmite, que quer dizer hipócrita. Mas por que hipócrita vai designar a vianda? Porque o recipiente é colocado um em cima do outro, separando o arroz, o feijão, o ovo, e cada uma dessas repartições esconde a comida que leva dentro, ao contrário do prato, da frigideira e da tigela, onde a comida está ali aparecendo e à vista. O hipócrita tem o que com isso? Daí vem assim, por que a vivandeira alvoroçada? Porque os vivandeiros que levavam a comida para a tropa, no começo eles iam sozinhos, depois eles começaram a ir acompanhados das mulheres, depois com a perda de soldados, quem entrega essa comida são mulheres. Essas mulheres, na tradição, teriam feito mais fofocas do que os homens para as tropas, as quais entregavam comida. Então,
o Castelo Branco traz esta expressão vivandeira alvoroçada, que é o militar ou o civil que procura os militares, querendo fazer fofoca da sociedade para que os militares radicalizassem mais alguma coisa. Foi por isso que ele tomou essa palavra. Lembra, então, vivandeiro é a marmiteira, no caso. O vivandeiro é o marmiteiro, é o cara que leva a marmita até a tropa com a comida. Eu só quero voltar ao hipócrita. Por que a relação entre vivandeiro, ou vivanda, ou viande, e hipócrita? Porque a vianda é um sinônimo de marmita. A gente usa a vianda ou a marmita. Mas para entregar a comida para as tropas, não se usa a palavra marmita. A marmita é usada quando entrega para o trabalhador. Tá, mas o hipócrita? E essa marmita veio do francês marmite. E marmita em francês é hipócrita. Mas por que então hipócrita vai designar a vianda? Porque na forma como a comida é colocada... Ela é escondida. Quer dizer, o hipócrita, no caso, é alguém que oculta as coisas, que dissimula as coisas. Isso. Nesse sentido, muito bem. Alvoroçadas está mais ou menos compreendido pelo que disse o Dionísio, já vivandeiras alvoroçadas, vem fazer alvoroço, confusão, fofoca, etc. e tal. Para quê? Para fazer com que a tropa atenda ou tome iniciativas de radicalizar, ou invadir, ou declarar guerra, o que quer que seja, ou seja, tomar decisões que não seriam equilibradas, né? Aí ele vem falando, então, são os mesmos que desde 1930, como vivandeiras alvoroçadas, vêm aos bivaques. O que é bivaques? Isso é uma maravilha, né? Poxa, antes de eu responder bivac, deixa eu dar uma outra curiosidade a você e aos nossos ouvintes. É interessante as palavras, os sinuosos caminhos que as palavras fazem para significar o que significam hoje. Outro lugar de colocar a comida é a tigela, né? E a tigela, na verdade, ela ou foi originalmente no latim o plural de tegilum, que é uma proteção na cabeça, como o kippá dos rabinos hebraicos. Oi? Como se fosse um gorro. Gorro, palavra que veio do basco. E em basco, gorri quer dizer vermelho. E que é assim uma forma de calota que veio do francês. Isso. Calota, que a gente não sabe a origem, como é que ela parou ali no francês, essa palavra, de onde ela veio. A gente sabe que ela parou no francês e dali se estendeu, mas não ou seja, essa forma cônica da tigela vem do kippá, de alguma coisa de usar na cabeça, um gorro, coisa do gênero. Bom, estávamos falando de bivac. O que é bivac? Bivac o alemão suíço tem uma expressão para guarda noturna que é bivac. É o guarda noturno e é também designa o lugar onde as tropas vão debaixo das árvores ou nas próprias cabanas para passar a noite. Então ele compara os tais civis com as vivandeiras que vão lá nesses bivaques, lá nesses acampamentos. Nos alojamentos, enfim, nas barracas de acampamento militar. Para bulir. O que é bulir? Mexer, né? Nós pulamos alvoroçadas, Boixá, convém dizer também... Não, falamos de alvoroço, confusão. Sim. Isso, mas veio do árabe alburus, que quer dizer sair gritando. Então tem uma palavra alemã, tem uma palavra de origem alemã, tem uma palavra de origem latina, tem uma palavra de origem árabe, nas três primeiras, logo nas duas primeiras frases do Castelo Branco. Esse árabe alburus é sair gritando em algazarra para receber alguém com bastante festa. Então, vivandeira alvoroçada vão lá fazer isso como se estivesse fazendo uma festa, nesse bivac. E aí para bulir... vão se agitar. Daí veio do latim, bulire é bulire, que quer dizer ferver, agitar-se, e passou a designar assim, mexer com os outros também, agitar os outros, fazer os outros se movimentarem como as bolhas da água quando a água ferve. Ferve ou entra em ebulição, que vem daí também. Ebulição, exatamente, bem lembrado. Com os granadeiros, vieram bulir essas vivandeiras alvoroçadas nos bivaques, nas barracas, no acampamento, bulir, mexer, cutucar,
né, querer alvoroçar os granadeiros. Quem são os granadeiros, Dionísio? Os granadeiros são aqueles militares encarregados de disparar a granada. Tem que ter muito cuidado, pode resultar em morte não só dele como dos que o rodeiam, esse soldado que carrega a granada. No filme Tropa de Elite tem uma cena fantástica, muito interessante, com a pessoa, com o soldado com a granada na mão ouvindo uma aula. E veio do francês Renard, que é o Roman. A granada, quando se inventou este artefato explosivo, ele se pareceu muito semelhante ao Roman, a fruta. Então, o nome da fruta passou também a dar nome a esse artefato. Por metáfora, passou a... O romã, como é que se... o romã, qual era o nome do romã? De pólvora com espoleta, né, Buxa? Não, claro, todos sabemos, mas o romã, como é que chamava? Grenade? O romã chamava em francês Grenade, continua sendo chamado, né? Pronto. E quando fizeram a tal granada, que é uma coisa perigosíssima, nem gosto de pronunciar muito essas palavras. E no latim também era, o romã se chamava... Foi chamado romã porque em latim era romana, maçã romana, né? Veio do latim. É daí. Bom, só para terminar, minha gente, o nosso ilustríssimo Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, primeiro dos militares a governar o Brasil depois do golpe que derrubou João Goulart em 1964, 1º de abril, ele acho que acabou sendo eleito para a Academia Brasileira de Letras, ou estou enganado? Não foi, não. Quem mas foi o Aurélio de Tavares, né? Da mesma junta militar que... Isso, um dos membros da junta militar que tomou o poder logo e depois nomeou Castelo Branco era o Aurélio de Lira Tavares. Pseudônimo Adelita, escrevia com pseudônimo de Adelita. Desafio aí aos brasileiros que nos ouvem dizer que obra memorável os remete a Aurélio de Lira Tavares. Talvez porque não saibam. Talvez porque não saibam, não o conheçam pelo nome oficial de general, mas sim pelo pseudônimo literário que era Adelita. Adelita, que são as iniciais de Aurélio de Lira Tavares. Ô, Adelita, que saudades. Mas, Boixá, Adelita se foi com outro, né? Ah, sim, querido. Não tivesse uma arma na cintura e um tanque na retaguarda, imagina quantas piadas não faríamos. Bom, enfim, Dionísio da Silva. O Dionísio tinha separado aqui, e vai ficar para a semana que vem, uma coisa muito saborosa. Não, mas deixa eu te interromper. No final do regime, o João Figueiredo, por exemplo, que foi o último do ciclo, ele dizia: eu prefiro o cheirinho do cavalo ao cheiro do povo, eu vou fazer a abertura, quem for contra eu prendo e arrebento. Eles estavam procurando ser entendidos, mas saiu muito mal também, né? Porque preferir cheiro do cavalo ao do povo. Né? Me lembro desse dia. O Dionísio, na semana que vem, vai conversar conosco também, além de outros temas que trouxer, sobre algo que estava programado para hoje, que são a história e o significado das palavras mais procuradas pelos cariocas na internet. Agora, eu me surpreendi com a relação de palavras, vou dá-la aqui rapidamente, só para encerrar, porque ela inclui tapioca. Não faço ideia o que os cariocas estão procurando de tapioca na internet, né? Que é? Primeiro lugar, hein? Tá na moda agora, tá na moda, olha que loucura. Tá na moda aqui no Rio as dietas, agora tapioca é o preferido de quem faz dieta pro café da manhã. Lá em casa tem. Agora, vou dizer a vocês o seguinte, minha gente, isso é um retrato do momento histórico que estamos vivendo. Olha só, tapioca está em primeiro, brigadeiro está em segundo, arroz está em terceiro, sorvete em quarto, panqueca em quinto, chá em sexto e currículo, minha gente, está em sétimo. Os cariocas só querem saber de comer. Ai, meu Deus do céu. Dionísio da Silva, sem papas na língua, volta na quinta-feira que vem. Um abraço, Dionísio, obrigado. Um grande abraço, Boixá. Beijo, Maíra. Tchau, tchau. Obrigado. Muito bem, minha gente, são 10